Pobreza? Não, pobreza é escolha, não destino. O Cristo ele nunca, mas nunca ensinou ninguém a ser pobre. Muitos confundem humildade com pobreza, que nada tem a ver. Este é o tema que nós vamos abordar hoje. Você merece ser próspero? Claro que merece. Fica aqui conosco, esse bate-papo fará com que você tenha uma reflexão muito profunda sobre a sua postura diante do seu crescimento. Crescimento este, material e principalmente espiritual. Fica aqui, vai. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje é sábado e é um dia especial. É um dia em que, se nós tirarmos para exercer a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa religiosidade, teremos com certeza maior estabilidade na vida diante de todas as obrigações que nós temos. Poxa, um dia dos 7 da semana, dos 7 dias da semana, você tirar um dia para que neste dia você procure ser mais religioso. E o que significa? Para traduzir religioso, ser mais paciente, compreensivo, prudente, amoroso, sensível às necessidades alheias, caridoso, atitude de caridade. Isso é ser religioso. Isso é aplicar na vida aquilo que o Cristo Jesus exemplificou. Então, um dia na semana, nós fazemos isso dentro do Templo Maria Santíssima. Todos os sábados, pode ter certeza, faça chuva ou faça sol, pode chover até canivete. Nós estaremos de portas abertas fazendo um trabalho de assistência espiritual. Ou aqui em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul. Canoas recebe as caravanas de luz. Santuário de Saracali também. Ou Ribeirão Preto, Caxias do Sul. Sempre o Templo Maria Santíssima estará de portas abertas para assistir quem busca na espiritualidade o seu crescimento, o seu enriquecimento. Mas quem disse, me diga aí, quem disse que o Cristo pregou pobreza? De maneira nenhuma, mas de maneira nenhuma. O Cristo pregou a administração. O Cristo pregou o comando da vida. Quando nós falamos de riqueza que destrói, é a cabeça daquele que se deixa administrar pelos poderes materiais ou pelos desejos materiais. Aí a riqueza destrói a vida daquele. Mas quando a pessoa tem consciência de que a riqueza proporciona a ele ser útil às pessoas, ajudar as pessoas, fazer o bem às pessoas, a riqueza ajudará ao crescimento espiritual dele. Claro que sim, uma pessoa em condições de ajudar milhões de pessoas, com certeza, e assim fazendo com amor, com certeza a evolução dela, ela se torna mais rápida. Difícil, a realidade é o seguinte, difícil é você ter consciência de que os recursos materiais alcançados devem ser utilizados na prática do bem, proporcionando o bem, pois normalmente esses recursos vêm por muito empenho, muito sacrifício, muito suor, e aí a pessoa se dá o direito de usar de todos esses recursos para suprir todo tipo de necessidades e prazeres materiais. Aí ela só suprindo os prazeres, só alimentando os prazeres materiais, ela deixa de alimentar o prazer da alma, que é servir. Não somos contra a riqueza não, hein? Pelo amor de Deus, pelo contrário. Esse tema é abordado hoje pelo espírito Dom Carlos Ramires. Dom Carlos Ramires nos ensina que a prosperidade começa com nossas escolhas.
e com a forma como encaramos a vida. Então, meu irmão, vamos juntos expandir essa visão. Vamos, topa? E aprender como colocar a abundância em prática. Como? Como? Quer saber? Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a Dom Carlos Ramires. Vamos? Vamos rezar? Vamos orar? Vamos falar com Deus. E assim, com fé, consciente de que Deus nos escuta, pois Deus está presente em todos os momentos de nossa existência, em todos os instantes onde houver um ser que abre o coração, que amplia a visão, a mente em um ato de oração, ali Deus se faz presente. E pedimos, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde, Senhor, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a sabedoria, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma prece-poema, ou um poema-prece. Prece de Caritas. Muito bonita, né? Muito bonita. Mas não vamos nos apegar à beleza das palavras, mas sim à profundidade que essas palavras têm. Olha, é preciso que, quando orar, você ouça o que está sendo pronunciado por você, para que saia do coração, porque senão você faz uma prece automática, mecânica ou simplesmente decorada. Não. Prece é uma comunicação de alma a alma, não é? De seu espírito com o Espírito de Deus, ou Espírito Deus, não é mesmo? Bem, eu não quero me alongar, não quero mesmo, eu quero que você preste atenção, já que você deseja prosperar na vida.
Ouça as palavras, a aula que esse Espírito, Dom Carlos Ramires, nesse instante oferece a nós. Você é um espírito, você não é a carne. Você não é um corpo. A sua mente não prolifera apenas no campo físico, mas principalmente nas dimensões de crescimento que você terá. O Cristo jamais pregou a pobreza. Ele ensinou a humildade. Se ele é o mandatário do planeta e fosse a favor da pobreza, não haveria riqueza nesse planeta. Assim como não há pobreza em ti. A pobreza é um estado espiritual de cada um. Prosperidade está nessas pequenas ações que você toma no dia a dia. A riqueza está aqui. A sua riqueza está aqui, dentro de você. A sua prosperidade está aqui. O que nós ensinamos vocês é vocês colocarem isso em prática. E quando vocês têm dificuldades, nós vamos dando tarefas para que vocês trabalhem a disciplina, a harmonia em grupo, porque você vive em sociedade. E quando os grupos são diferentes, é para você se preparar para enfrentar as diferentes formas pessoais que estarão ao longo do decorrer da sua vida. Poxa vida, hein? Realmente não é de se refletir? Ou você compreende ou não compreende que a prosperidade não é uma ação externa, mas uma ação interna. A prosperidade está dentro de cada um de nós, não é mesmo? A ação que você toma no dia a dia, a riqueza está em você. Porque a ação tomada é que te dá a capacidade de alcançar aquilo que você quer. Ação e reação. Ação e reação. Obrigado, Dom Carlos Ramires. Obrigado de coração. Olha, eu acredito. Em cada palavra pronunciada por esse Espírito, eu acredito. Eu vivo isso. Sinceramente, eu vivo isso. Eu me sinto uma pessoa próspera, sem associar a minha prosperidade a bens materiais. Pois o bem material, ele não me tenta. Os bens materiais são consequências dos trabalhos, do bom trabalho que cada um faz. Mas eu não fico, sinceramente, eu não fico tentado a bens materiais. Precisava de um local para residir e fui trabalhar nesse intuito até alcançar. Agora eu preciso de um veículo para me locomover, principalmente com o intuito de ir às caravanas. Eu adoro moto. Adoro moto. E eu gosto. Sempre gostei, desde a minha adolescência. Então eu quero unir o útil ao agradável. As caravanas de luz é o prazer que nós temos, de servir. Então, nós vamos às caravanas e posso ir de moto, por que não? Há muitos lugares aqui próximos, como Ribeirão Preto, que precisamos fazer o trabalho dia de semana também, à noite. Então eu estou sim trabalhando para adquirir um veículo de 2 rodas com esse intuito. Não tenho recursos ainda, mas vou trabalhar para tal. É possível? Claro que é. Tudo torna-se possível a quem crer. Então, como disse Dom Carlos Ramires, a riqueza está aqui, não é? Prosperidade está aqui, E aí eu pergunto, você se sente próspero? Você se sente uma pessoa próspera? Não? Você se sente uma pessoa pobre? Pelo amor de Deus, não vamos associar pobreza com humildade, tá? Humildade é uma coisa. Humildade é simplesmente você não fazer distinção de ninguém, você estar bem com todas as pessoas, você se relacionar bem com todos. Isto é humildade.
uma pessoa que não vê distinção por títulos ou falta dele. Não distingue as pessoas pelos títulos que ela tem. Isso é humildade. E deseja sempre contribuir, não importa quem seja a pessoa ou o cargo que ela tenha. Se você pode contribuir na vida de alguém, contribua, meu irmão. E digo muito para você, muitas pessoas abastadas financeiramente precisam muito de ajuda, mas muito mesmo, pois a falta que ela tem, ela é muito mais profunda do que muitos que faltam recursos, dinheiro, pois falta o amor no interior. Não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas muitos abastados financeiramente sentem a falta de um amigo de verdade, sente a falta de um amor verdadeiro, está sempre desconfiando dos outros, acreditando que querem apenas usufruir dos bens dela. Infelizmente, não estou generalizando, pelo amor de Deus. Então, quando você humildemente oferece um bate-papo, uma conversa, uma atenção, um oi, um bom dia a uma pessoa, sem saber o que ela tem ou deixa de ter, você está contribuindo na vida dela. E pode ter certeza, essa contribuição pode mudar a vida de uma pessoa, mas pode mesmo. Bem, não quero me alongar, hoje é sábado, muitas atividades espirituais, espero que você realmente use do sábado para exercer a sua fé. Creio que vai te fazer muito bem. Amanhã, domingo, exerça o seu amor familiar, mas hoje é dia do Senhor. Então eu convido a você. As caravanas de luz desembarcaram no Rio Grande do Sul. Vamos estar conosco, vem conosco. Quem sabe nos encontramos no Rio Grande do Sul? Hoje. Bom, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 972. A pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos é a seguinte: como os maus espíritos tentam outros espíritos, se não podem usar as paixões? Vamos à resposta? Vamos? Eles influenciam os pensamentos dos espíritos atrasados, levando-os a lugares e situações que despertam suas fraquezas. Meu irmão, quando a pessoa é fraca para o sexo, os espíritos obsessores, atrasados, eles colocam no seu caminho toda a facilidade para que você fique naquela dependência, para que você não saia daquela situação. Quando você é descontrolado na bebida, aqueles espíritos, eles te instigam a estarem em lugar que tenha bebida. Tá aí, ó. Agora, meu amigo, tudo que você se sente fraco, procura se afastar. Procura se afastar. Não ache que você é um super-herói. Não, agora eu sou super-herói porque agora eu sou religioso. Então, mesmo que um dia eu fui fraco na bebida, agora eu consigo. Não faz isso não. Simplesmente se afasta. O sexo, não, eu tenho controle do sexo. Então eu não vou ser tentado por nada. Meu irmão, então não desafie o mal. Pronto, se afaste disso. Vigia os teus pensamentos, não dê brecha. Ponto, não é mesmo? Obrigado. Chamada do ritual da prosperidade, mês de abril, mês da prosperidade. Gisela, venha nos ensinar como fazer o nosso ritual do mês de abril, por favor. Você conhece alguém que não quer ter prosperidade na vida? Eu não conheço. No mês de abril, os irmãos espirituais nos oferecem uma oportunidade preciosa: participar do ritual da prosperidade. Nós vamos desenvolver uma mente próspera, relacionamentos físicos e espirituais prósperos,
sentimentos e atitudes prósperas, para que a gente possa entrar no fluxo da prosperidade. Mas ter prosperidade não se trata de ter só dinheiro, não. Ter prosperidade significa ter uma postura de vida próspera. E isso vai se refletir em tudo que a gente fizer na nossa vida. Dom Carlos Ramires explica que prosperidade é um estado de equilíbrio entre a mente e o coração, entre o conhecimento e a prática. O mês de abril tem uma vibração propícia para que a gente possa trabalhar a prosperidade em todas as direções da nossa vida. Por isso, é importante que você aprimore as suas habilidades, estude, se prepare. Caso contrário, você pode acabar desistindo das suas melhores conquistas porque está se sentindo inseguro. Os irmãos espirituais vão nos ajudar a materializar a nossa prosperidade, nos dando proteção, boas inspirações e força. Vamos aprender como é que se faz o ritual da prosperidade? Você deve começar preparando o seu lar. Limpe a sua casa materialmente e depois defume a casa com um incenso. Depois, prepare o seu banho. Aqueça a água, jogue as ervas do banho da prosperidade, abafe por 15 minutos e depois coe. Acrescente 3 gotas do óleo de violeta. Faça o seu banho de higiene normalmente e depois jogue esse banho do pescoço para baixo. Faça esse banho uma vez por semana durante as 4 semanas de duração do ritual. Em seguida, prepare o seu altar. Sempre acenda as velas em segurança, longe de tecidos e usando os protetores de copo. Acenda juntas as 4 velas de 7 dias, de prosperidade, dourada, violeta e amarela. Em volta, em formato de círculo, coloque as 7 moedas. Todos os dias durante o mês de abril, você deve acender um incenso de cravo, uma vela palito azul escuro, que é a vela do mês de abril, uma vela palito do ritual da cigana esmeralda, de acordo com a sequência do dia em que você for iniciar o ritual da prosperidade, e fazer a oração de Santa Sara Kali. E passe o óleo de violeta nos pulsos diariamente após o seu banho de higiene. No 4º mês do ano, vamos dar o 4º passo em direção às boas realizações em nossa vida. Participe do ritual da prosperidade. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Obrigado, Gisela, obrigado. E você, Paulo de Moraes, pronto? Agora é a hora que o Paulo de Moraes, ele traz a sua contribuição com as lições bíblicas. Nós gostamos muito desse quadro, não é? Eu digo nós porque eu estou me dando aqui o direito, né? Eu estou me colocando como seu porta-voz. Olha que coisa, que ousadia, né? Se você me permite, eu digo, nós gostamos, porque eu gosto. Acredito que tenha te agradado muito esse estudo do Evangelho com Paulo de Moraes, não é? Paulo de Moraes é um dedicado trabalhador da Seara de Maria e ele contribui muito com seus estudos, os seus ensinamentos, a clareza que ele tem de trazer aí esse discernimento da Bíblia, não é? Paulo de Moraes, é com você, meu amigo. Meus amigos, uma perguntinha básica. Vocês se lembram o nome dos 12 discípulos de Jesus? Se lembram? Não, né? Também não se lembram que nós fizemos aqui aquele exercício para você, dos 12, reduzir pela metade, para 6. Né? Não eliminando nenhum deles, claro. Mas você põe, por exemplo, 2 Simões. Simão Pedro e Simão Zelotes. 2 Judas, Tadeu, Iscariotes. 2 Tiagos, Tiago maior, Tiago menor. 2 evangelistas, Mateus e João. 2 terminados em E, André e Tomé.
dois discípulos novos, Filipe e Bartolomeu. Viu como fica mais fácil para a gente guardar? Então agora nós vamos dar início aqui, na nossa conversa, a uma síntese da vida desses 12 discípulos de Jesus. Vamos saber seus locais de nascimento, profissão que exerciam antes de serem escolhidos por Jesus, pontos de suas personalidades, alguns fatos de seus ministérios e como se deu a morte de cada um. Seguiremos a ordem dos nomes apresentada em Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 4, que diz: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome ou os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, o primeiro nome citado é Pedro, Simão Pedro. Pedro, pescador e considerado o primeiro papa da igreja. Simão nasceu em Betsaida, mas residia em Cafarnaum, na Galileia. Recebeu de Jesus a denominação de Kéfas, ou Petrus, que quer dizer pedra em latim. Pedra angular da igreja. Escreveu as epístolas que levam seu nome. Tinha pouco estudo, era impulsivo, amoroso, tímido, explosivo e entendia com dificuldade os ensinamentos. Simão Pedro era um homem de contrastes. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu de imediato: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguns versículos adiante nós lemos: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Era característico de Pedro passar de um extremo ao outro. Ao tentar Jesus lavar-lhe os pés no cenáculo, o imoderado discípulo exclamou: Nunca me lavarás os pés. Jesus, porém, insistiu e Pedro disse: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, um banho completo. Na última noite que passaram juntos, ele disse a Jesus: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Entretanto, dentro de poucas horas, ele não somente negou a Jesus, mas praguejou. Pedro e seu irmão André eram pescadores no mar da Galileia. Ele falava com sotaque galileu e seus maneirismos indicavam-no como um nativo inculto da fronteira da Galileia. Foi levado a Jesus pelo seu irmão André. Enquanto Jesus pendia na cruz, Pedro estava provavelmente entre o grupo da Galileia que, aspas, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Embora 120 seguidores de Jesus tenham recebido o Espírito Santo no dia do Pentecostes, a Bíblia registra as palavras de Pedro. Foram as palavras de Pedro, apesar de tantos terem recebido ali o dom do Espírito Santo, lembra disso? Aquelas línguas de fogo que desciam e cada um falava na sua língua
de origem, de acordo, não origem da pessoa, mas origem do espírito que tinha baixado ali. Se ele era de uma determinada região, ele falava a língua daquela região. O que era de outra, falava de outra. E por aí vai. Pedro sugeriu que os apóstolos procurassem um substituto para Judas Iscariotes. Ele e João foram os primeiros a realizar um milagre depois do Pentecostes, curando um paralítico na Porta Famosa, ou melhor, Porta Formosa, tá? Formosa, não famosa. Pedro sentiu-se livre para servir aos gentios, mas ele é mais bem conhecido como o apóstolo dos judeus. À medida que Paulo assume um papel mais ativo na obra da igreja e à medida que os judeus se tornavam mais hostis ao cristianismo, Pedro foi relegado a segundo plano na narrativa do Novo Testamento. Segundo a tradição, Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. A tradição diz que a Basílica de São Pedro em Roma está edificada sobre o local onde ele foi sepultado. Segundo as Escrituras, morreria em avançada idade. Com esses temperamentos aqui, vocês conhecem alguém assim? Alguém que se assemelhe a Simão Pedro? E o dia de São Pedro é celebrado em 29 de junho. Tá bom? Conhecemos hoje um pouco mais sobre Pedro. Foi realmente um baluarte do Evangelho nascente. Viva São Pedro e viva Jesus! E um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe a você, meu amigo. Sabadão. Hoje é dia de atendimento das caravanas de luz em Canoas. Esteja conosco. Muitíssimo obrigado. Não quero me alongar, que você tenha um sábado de muita espiritualidade na sua vida. Muita espiritualidade. Deus te abençoe. E convido a você, faça parte, não fique à parte. Aquilo que você confia, procura fazer parte. Aquilo que você vê que é bom, procure participar, porque o bem, ele retorna para quem vive esse bem. Então eu convido a você, faça parte do Templo Espiritual Maria Santíssima. Vem junto. Muitíssimo obrigado. Que a paz de Deus, do Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.